Hoje a gente vai falar de um dos mais importantes apóstolos do Espiritismo no Brasil, Eurípides Barçanufo. A história do Eurípides Barçanufo ela é muito interessante. Ele nasceu na cidade de Sacramento e ele era muito católico. Ele era tão católico que um dos padres amigos seu resolveu dar de presente para ele um exemplar da Bíblia, que era uma coisa proibida na época. Uma pessoa leiga não tinha acesso direto à escritura. Mas Eurípides Barçanufo, de tão dedicado que era a toda a estrutura do catolicismo local, recebeu de presente do seu amigo, de forma até meio confidencial, um exemplar da Bíblia. E ele leu toda a escritura, mas ficou sem entender o sentido das bem-aventuranças. No futuro, mais à frente, alguns familiares do Eurípides, numa comunidade vizinha de Santa Maria, na fazenda de Santa Maria, que ficava vizinha a Sacramento, começaram a apresentar sinais de mediunidade ostensiva e organizaram nessa cidadezinha uma atividade espírita. E tinham muitas comunicações mediúnicas e outras atividades relacionadas à doutrina. E se incomodava muito o Eurípides Barçanufo porque ele era muito católico e ele não queria que tivesse pessoas da sua família professando outra religião. E ele fazia uma série de desafios ao tio que, por ter uma condição de instrução muito precária, não conseguia levar para o Eurípides as ideias espíritas. Mas certa vez o tio disse o seguinte: olha, eu não tenho condições de debater com você, porque você é um homem muito instruído, você é um homem que fala várias línguas e eu não tenho condições de argumentar com você. Mas eu vou lhe dar de presente um livro para que você possa refletir sobre ele. E deu de presente ao Eurípides um livro Depois da Morte, de autoria de Leon Denis. O Eurípides levou esse livro para casa e à noite se debruçou sobre ele. E no outro dia de manhã, ele, após terminada a leitura, ele fez o seguinte comentário: essa é uma das obras mais extraordinárias sobre espiritualidade que eu já tive conhecimento em toda a minha vida. E o Eurípides começou a despertar o interesse a respeito da doutrina espírita. Era Páscoa do ano de 1904 e o Eurípides resolve visitar a fazenda Santa Maria, vizinha a Sacramento, onde ele sabia que naquele dia haveria uma reunião mediúnica. E Eurípides chega lá e já existia um local, uma cadeira, um assento preparado para ele, porque os espíritos já haviam avisado que o Eurípides ia ter interesse e ia chegar na hora da reunião para assistir ao movimento da noite. Determinado momento daquela reunião, os médiuns, pessoas quase semi-analfabetas, dando a passividade, comunicações extraordinárias de espíritos elevados, com uma mensagem com altíssimo teor, e Eurípides mentalmente pensa: eu li toda a Escritura e compreendi tudo, com exceção das bem-aventuranças do Cristo. Eu gostaria muito que, se realmente a comunicação mediúnica for uma coisa verdadeira, que o espírito de João Evangelista venha trazer, através do médium fulano de tal, as explicações que eu tanto necessito. E Eurípides só pensou sobre isso. Algum tempo depois, o referido médium dá passividade e vem uma comunicação extraordinária sobre as bem-aventuranças e, no final, com a assinatura de João o Evangelista. Repare que o médium que foi um instrumento dessa comunicação era uma pessoa que tinha pouquíssimos recursos intelectuais e culturais e não havia condição dele dar por ele mesmo uma comunicação com esse teor. A partir daí, nesta mesma noite, foi indicado e foi orientado ao Eurípides Barçanufo o caminho que ele deveria seguir. Ele deveria assumir a proposta da doutrina espírita em sua vida, mesmo que para isso ele tivesse que renunciar a muitas coisas. Foi indicado para ele que ele iria sofrer muito perseguições, a sua escola, que ele era professor,
do Liceu de Sacramento. Sua escola iria fechar, os pais iriam retirar as crianças da escola, os professores iam sair, não queriam mais ensinar lá, ele ia ficar sozinho, mas mesmo assim, no final, ele ia ter a vitória dentro do que ele iria propor de mudança para a sociedade a partir dos postulados espíritas. Tudo isso aconteceu. Depois que o Eurípides Barçanufo assumiu-se como espírita, ele teve praticamente a sua escola, a escola que ele tanto amava, enquanto professor que era, praticamente fechada. E nos momentos de maior sofrimento, ou talvez no momento de maior sofrimento que ele passou, ele em casa fez uma prece muito sentida, chorou, ele se desprendeu durante aquela prece e depois de algum momento ele recebe a comunicação de forma muito inconsciente até de Maria Santíssima, que utiliza do seu lápis mediúnico inconsciente para lhe deixar uma mensagem com várias orientações, pedindo-lhe para mudar o nome do colégio para Colégio Allan Kardec e que ensinasse algumas matérias que ele até então não havia ensinado e que aos poucos as coisas iam acontecendo. E de fato aconteceram e ele voltou a ensinar no agora Colégio Allan Kardec com a ajuda de outros professores muito dedicados e toda essa movimentação foi tomando corpo e o Eurípides Barçanufo começa também, a essa época, um receituário mediúnico, recebendo as orientações do espírito Dr. Bezerra de Menezes. Ele faz uma farmácia ao lado dessa assistência desse colégio, onde as receitas que eram ditadas pelo Dr. Bezerra de Menezes, elas eram levadas para essa farmácia e toda a medicação era dada gratuitamente para as pessoas pobres que eram assistidas por ele, através da sua mediunidade de cura e através da sua mediunidade receitista. Então, o Eurípides Barçanufo, ele vivenciou os postulados espíritas de forma integral. Ele se doou de forma integral a essa proposta, fazendo não só dentro do colégio, do Colégio Allan Kardec de Sacramento, um colégio modelo para todo o país na sua época, porque empregava um método que não punia, por exemplo, o aluno com palmatória, o que era comum naquela época, mais de 100 anos atrás, mas uma educação que era propositiva e que levava o aluno a, por si mesmo, encontrar o seu ponto de equilíbrio e o seu ponto de existência dentro de uma estrutura de ensino. Então ele trazia já alguns conceitos que eram conceitos que naquela época eram conceitos muitíssimo modernos. E fora isso, ele teve uma contribuição fantástica no que diz respeito à divulgação da mensagem espírita, pela sua própria maneira de proceder com a vida, pela sua maneira de ajudar as pessoas, e utilizando a mediunidade dele sem absolutamente cobrar um único centavo, inclusive dando as medicações que eram produzidas na farmácia ao lado da escola. Então, o Eurípides Barçanufo, ele fundou um evangelho no lar que acontecia todos os dias às 9 horas da manhã. Ele desencarna no ano de 1918 e os seus familiares dão continuidade a esse evangelho no lar desde a época do Eurípides até hoje. Então, todos os dias, às 9 da manhã, na cidade de Sacramento, na casa do Eurípides, acontece o evangelho no lar. Tivemos a oportunidade de 2 vezes estarmos lá. É uma coisa linda, uma psicosfera fantástica, porque essa reunião acontece há mais de um século, todos os dias, no mesmo horário. Então a gente imagina a pleiade de criaturas elevadas e com muita luz que chegam ali para acompanhar a reunião, que tem uma alta frequência, pessoas do Brasil e do mundo inteiro aportam ao Sacramento para verem a reunião, e acredito que é mais uma demonstração da força que esse Espírito iluminado que esteve entre nós deixou de contributo para
que a gente pudesse entender a força que existe da presença do Evangelho em nossas vidas, é a partir do momento que a gente vivencia esses postulados de forma honesta e de forma de entrega realmente a que esses conceitos todos possam fazer ressoar em nossa vida a presença do Cristo. Então, deixo essa dica para vocês, que leiam sobre a obra do Eurípides Barçanufo. Tem a Corina Novellino, uma autora extraordinária, e vai escrever um livro sobre Eurípides, O Homem e a Missão. E nele conta com detalhes como foi toda essa trajetória do Eurípides até o seu desencarne, que ocorreu durante uma epidemia de gripe espanhola na cidade de Sacramento, mas ele estava ali atendendo as pessoas até o último instante, mesmo adoecido, doando-se completamente à humanidade, como assim também fez o Cristo, que é o modelo de todos nós e que seguramente era um grande amigo, muito amigo, próximo mesmo do Eurípides, pelo tamanho da obra que o Eurípides fez e pelos relatos que vemos nesse livro da Corina Novellino, a gente vê a proximidade que já tinha o Eurípides do Cristo planetário. É isso aí, fica a dica para todos vocês, não deixem de ver e de procurar saber e se informar melhor sobre a obra do Eurípides, que foi seguramente um dos grandes apóstolos do Espiritismo no Brasil.